Tudo bom com vocês, pessoal? Meu nome é Luiz Amado, professor de Geografia, e hoje nós vamos falar de uma reserva de petróleo chamado de Grande Margem Equatorial. E essa reserva fica mais ou menos aqui no Amapá. Também temos algumas extensões que vai até Rio Grande do Norte. Ela, né, na extensão brasileira, vai até aqui. Só que, se formos continuar, a gente vai ver que Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela e até Trindade e Tobago estão multiplicando o PIB deles por conta dessa grande reserva que se estende até essas regiões. A Guiana, que é nosso vizinho, quadruplicou seu PIB nos últimos anos. Inclusive, em 2020, que foi o ano da pandemia, que todos os países estavam caindo na sua economia, declinando, a Guiana cresceu incríveis e impressionantes, inacreditáveis, 86% do seu PIB. E o Brasil agora está com a oportunidade de explorar uma reserva que é do tamanho, aliás, o dobro do pré-sal, mas ainda está sendo impedido por uma burocracia. E qual seria essa burocracia? A burocracia seria que o rio Amazonas tem essa foz aqui, ó, uma foz enorme, inclusive, que vai da região aqui de Belém até a região de Macapá. Essa foz tem cerca de, na sua extensão maior, 500 quilômetros. Mas ela também está a umas centenas de quilômetros onde vai ser explorada a margem equatorial, no caso, petróleo. Então, esse espaço aqui, o IBAMA está entendendo que pode ser prejudicial para a foz do rio Amazonas. Só que 52% ou 53% do petróleo que o Brasil produz vem do pré-sal. E o pré-sal, ele, como toda reserva, primeiro tem uma alta na sua produção, depois uma estabilização, depois começa a ter uma baixa. E no Brasil vai começar a ter essa baixa na produção, porque é um recurso finito, não é um recurso infinito, é um recurso que pode acabar. Essa baixa para o Brasil virá em 2027. Então, o governo que ganhar a eleição desse ano de 2026 vai ter que lidar com essa baixa. E a alternativa não seria outro tipo de matriz energética, mas sim achar essa margem equatorial e começar a explorar lá. Aí, o que o IBAMA tem feito é tentar barrar essa exploração por estar mais ou menos perto da margem equatorial, aliás, da foz do rio Amazonas. Só que, gente, nós estamos tratando de Petrobras, e se for falar de Petrobras, muitos lembram de corrupção, mas a grande verdade é que a Petrobras se for comparar de magnatas, seria a Elon Musk das empresas de petróleo, porque a Petrobras ela tem uma capacidade de produção de petróleo que muitos países não têm. Ela consegue, lá no pré-sal, que fica aqui no Rio de Janeiro, né, e nessa região aqui, ela consegue ir até cerca de 5 mil metros no fundo do mar, depois cavar mais 5 mil metros com um tubo desse tamanho para pegar petróleo. E quando chega no sal, porque a camada de petróleo está por baixo de uma camada de sal. Esse sal é um elemento um pouco gelatinoso e poderia desmoronar facilmente. A Petrobras, com toda a sua engenharia, toda a sua tecnologia, conseguiu desenvolver várias tecnologias, entre elas a tecnologia de cimentar em volta enquanto está
cavando. Eles cimentam o tubo, vai cavando, né, o tubo grandão, e cimenta em volta. E assim não deixa de desmoronar. Isso é uma tecnologia que o Brasil que formou, gente. Não foi uma coisa assim, importada de outro país, não. É o Brasil. E a Petrobras, então, com todo esse histórico, tem liberdade e também tem credibilidade para poder agora explorar até perto. Se ela quiser da Foz, a gente poderia dar um voto de confiança. Mas o IBAMA não tem dado esse voto, tá bom? Então, caso a gente não vá produzir mais do pré-sal e nem explorar da margem equatorial, a gente pode ter um aumento da gasolina nos próximos anos, para 12, 15, até 20 reais. Isso aí acabaria com qualquer governo. Pode ser do Lula, pode ser do Flávio Bolsonaro, acabaria. Porque as pessoas ficam desgastadas e vão culpar o governo. Então, o ideal, o governo Lula já falou isso, os governos também de oposição já falaram isso, seria explorar essa margem equatorial, dando credibilidade e um voto de confiança à Petrobras. E a margem equatorial, ela não é na foz, tá, do Rio Amazonas. Isso seria até falar isso seria um truque político para assustar. Na verdade, eles vão perfurar petróleo a centenas de quilômetros da foz. E através de uma empresa, a Petrobras, que é a pioneira e assim, uma excelência, de uma referência em termos de petróleo, de exploração de petróleo, apesar de já ter tido corrupção que não teve nada a ver com os engenheiros que estavam lá dentro trabalhando e se dedicando com muita dedicação. Essa reserva ela é gigantesca. A Guiana, por exemplo, ela conseguiu quadruplicar seu PIB. Isso ajudaria muito o Brasil, tá? E, inclusive, iria trazer benefícios ao Amapá. Aí você pensa assim, nossa, você está sendo muito otimista, o Brasil é corrupto, o Brasil é ladrão, só tem gente que com má fé. Seria esse o momento de uma pessoa que gosta muito de falar mal ir lá e cobrar dos políticos, né? Porque falar mal pelo Instagram é muito fácil, falar mal pelo Twitter é muito fácil, mas como que se cobra efetivamente? Nós temos que ter essa mentalidade, tá bom? O político odeia gente nas ruas. Uma coisa que político odeia é gente nas ruas, tá bom? Então nós temos aí uma briga política. De um lado o IBAMA, de outro lado a Petrobras. Mas a Petrobras tem muitos prêmios internacionais e credibilidade. E quem for explorar, o presidente que for explorar, vai entrar para a história, porque vai ter descoberto uma das maiores reservas de petróleo. Dizem as más línguas, isso eu tenho visto muito o Sérgio Sacani falando, porque o Sérgio Sacani ele já trabalhou nessa área, né? O Sérgio Sacani tem um podcast, essas coisas assim. Ele fala que, pelo que eles pesquisaram, o petróleo é da melhor qualidade possível nessa margem equatorial. E como que seria a melhor qualidade possível? A qualidade de quase uma gasolina. Um petróleo muito leve, tá bom? Se fosse um petróleo muito pesado, muito bruto, teria que ter um refinamento, e o Brasil não tem essa tecnologia. E adivinha qual tipo de petróleo é de má qualidade e está no Brasil? O petróleo do pré-sal. O pré-sal tem um petróleo bruto, pesado, de má qualidade, que o Brasil ainda tem que pedir para outros países refinarem para ele. Então o Brasil gasta dinheiro extraindo e gasta dinheiro comprando de volta. Com o refinamento, para colocar nos carros, fazer seus materiais derivados do petróleo. Tá bom? Então, o que está em jogo é, se explorarmos, o Amapá também vira um dos estados mais ricos do Brasil, com empregos, investimentos, royalties, e o Amapá esbraveja exigindo a exploração. E
vamos ficar atentos, porque esse ano de 2026 é um ano decisivo, principalmente por conta das eleições. E se as eleições forem favoráveis a esse tipo de coisa, a gente vai ter um melhor futuro. Eu quero ser otimista, prefiro ser otimista, isso faz bem para mim, faz bem para minha saúde mental. Se você, aí de casa, prefere não pensar boas coisas ou imaginar o pior cenário possível, tranquilo, mas eu prefiro imaginar os melhores. Vamos ver então as cenas dos próximos capítulos e eu fico por aqui. Obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.